mas chegada finalmente à razão, graças aos imperativos da dor educadora, trabalhara, lutara, sofrera resignadamente no espaço durante vários anos. Suplicara sinceramente convertida às verdades existentes na ideia de Deus e suas leis, e assim, levado em conta seu ardente desejo de emenda e progresso, recebera concessão para rever o Filho, dádiva misericordiosa do Ser Supremo, agora reconhecido com respeito e compunção. E Doris Mary e Rita de Cássia, a mãe e o filho, forneceram o blandicioso conforto de um gratíssimo e saudoso ambiente. A velha biblioteca da mansão dos de Queiroz e Souza, a lareira crepitando alegremente, a cadeira de balanço da velha senhora, a pequena poltrona de Belarmino junto ao regaço de sua mãe, como ao tempo de infância. O segundo acontecimento, que a par do primeiro, conquanto vindo 2 anos mais tarde, marcou o roteiro decisivo para o meu espírito, foi a ciência que tive de mim mesmo, rebuscando no grande compêndio de minha alma as lembranças do pretérito, as quais há muito jaziam covardemente adormecida devido à má vontade da consciência em passá-las em revista integral, meticulosa. Assim foi que alguns dias depois da primeira aula de ciências ministradas por Epaminondas de Vigo, tocou a minha vez de extrair dos arcanos profundos do ser a memória das encarnações passadas do meu espírito em lutas pela conquista do progresso. Memória que meu orgulho repudiava, confessando-se apavorado com as perspectivas que sentia palpitando em derredor. Epaminondas, porém, incisivo, autoritário, não concedeu moratória no momento exato a mim destinado. Sentei-me, pois, à cadeira que se nos afigurava o venerável tribunal da Suprema Justiça naqueles momentos terríveis em que enfrentávamos o lúcido instrutor. Silêncio absoluto circundava o recinto, como sempre. Apenas as vibrações mentais de Epaminondas, traduzidas em vocabulário escorreito, enchiam a atmosfera respeitável onde sacrossantos mistérios da ciência celeste se desvendavam para nos iluminar o espírito ensombrado de ignorância. Não ignoravam os circunstantes a espécie de indivíduo por mim acabada de exibir em Portugal, às voltas com um avezado orgulho que me corrompera o caráter, porque tão ruim bagagem moral me rondava ainda os passos, fazendo-me corte assintosa, não obstante a humílima condição a que me via reduzido. O que, porém, talvez nem todos soubessem, porque se tratava de fato que o mesmo orgulho raramente me permitia esclarecer, era que eu fora paupérrimo de fortuna, lutando sempre asperamente contra a adversidade de uma pobreza desorientadora, a qual não só me dava quartel, como até desafiava quaisquer recursos por meus raciocínios aventados, no intuito de suavizá-la. E que para fugir à calamidade da cegueira que sobre meus olhos, sem forças de resistência, estendia denso véu de sombras, reduzindo-me à indigência mais desapiedada que para o meu conceito o mundo poderia abrigar, fora que me precipitara na satânica aventura cujas dolorosas consequências me condenavam a circunstâncias que todos conheciam. Delicadamente os adjuntos prepararam-me, tal como conviria ao réu que, frente a frente com o tribunal da consciência, vai examinar, julgando a si próprio,
sem as atenuantes acomodatícias dos conselhos e subterfúgios humanos. Porque o que ele vai ver é o que ele próprio deixou registrado nos arquivos vibratórios de sua alma, através de cada uma das ações que andou praticando durante o existir de espírito, encarnado ou não encarnado. Rodearam-me os mestres, desferindo sobre as potencialidades do meu ser inferiorizado poderosos recursos fluídicos, no intuito caridoso de auxiliar. Era como se fossem médicos que me operassem a alma, pondo a descoberto sua anatomia para que eu mesmo a examinasse, descobrindo a origem dos males ferrenhos que me perseguiam, sem mais acusar a providência. Intuições de angústia auguravam desesperos em meu seio. Eu me teria certamente banhado em suores gelados se for ainda carnal o meu envoltório. Todavia a sensação penosa do pavor acovardou-me e eu quis resistir, prevendo a vergonhosa situação que me esperava frente aos circunstantes. E derramando pranto insopitável, e de modo a ser ouvido apenas por Epaminondas, pedi-lhe piedade. Pedi que se compadecesse de mim. Mas, num tom imperioso que lhe era peculiar, o educador respondeu-me enquanto suas palavras ressoavam pelo anfiteatro, ouvida por todos. Não era para que eu vacilasse, porque a fim de operarmos a renovação interior que levaria nossas almas à redenção, precisaríamos apoiar-nos na mais viva coragem. Sem decisão, sem heroísmo, sem valor, não conseguiríamos progredir, não acharíamos para a glória. Lembrou-me de que os pusilânimes são sempre punidos com a própria inferioridade em que se deixam permanecer, com a degradação de que se cercam. Lembrou-me ainda que era a minha própria reabilitação que se impunha todas as vezes que a dor se acercava de mim, sempre que o sofrimento fazia vibrar doridamente as fibras do meu ser. E encorajando-me, pediu para que eu fosse forte, porque o Sumo Criador premia as almas valorosas com a satisfação da vitória. Conformei-me ao influxo daquela mentalidade vigorosa, invocando intimamente o auxílio maternal de Maria de Nazaré, a quem eu aprendera a venerar desde que ingressara no caridoso instituto, recordando-me de que sob seus amorosos cuidados era que nos asiláramos. Então, harmonizado minhas próprias vontades com as dos tutelares que me dirigiam, não sei positivamente descrever o que se desenrolou em meu ser. Vi Epaminondas e a equipe de seus auxiliares acercarem-se de mim e de me envolverem em estranhos jatos de luz. Invencível delíquio tonteou meu cérebro, como se das potências sagradas do meu eu repercussões excepcionais se levantassem, erguendo dos repositórios da alma para se reanimarem em minha presença toda a longa série de vidas planetárias que eu tivera no uso da responsabilidade e do livre-arbítrio. Necessariamente as demoras no invisível entre uma e outra reencarnação acompanharam os dramas imensos passados na Terra. Inseparáveis que são tais estágios da consciência acarretadas pelos atos praticados no setor terreno. Tive a impressão extraordinária e magnífica de me achar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim me posso expressar, tal como à frente de um espelho. E passei a assistir ao que em minha própria memória se ia sucedendo em revivência espantosa. A palavra irresistível do instrutor, então, repercutiu qual clarinada dominadora pelo interior do meu espírito,
apaziguado pela vontade de obedecer. E invadiu todos os escaninhos de minha consciência, qual a irrupção de vagas que saltassem diques e se projetassem num impulso incoercível, inundando região e defesa. Sentenciou ele: eu te ordeno, alma criada, para a glória da eleição do seio divino. Volta ao ponto de partida e estuda no livro que trazes dentro de ti mesma as lições que as experiências proporcionam. E contigo mesma aprende o cumprimento do dever e o respeito à lei daquele que te criou. Traça, pois, tu mesma os programas de resgates e edificação que te convém, a fim de que a ti mesma devas a glória que edificares para alçares voos redentores até o seio eterno de onde partiste. Depois dessas palavras proferidas, lentamente senti-me envolver por singular entorpecimento, como se tudo ao meu redor rodopiasse vertiginosamente. Sombras espessas, quais nuvens ameaçadoras, circundavam minha fronte. Meu pensamento afastou-se do anfiteatro de Cidade Esperança da colônia correcional. Já não distinguia Epaminondas, sequer o conhecia, e nem me recordava de meus companheiros de infortúnio. Todavia eu não adormecera. Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia, o que indica que me encontrava na posse absoluta de mim mesmo, embora retrocedesse na escala das recordações acumuladas durante os séculos. Perdi, pois, a lembrança do presente e mergulhei a consciência no passado. Então senti-me vivendo no ano 33 da era cristã. Eu, porém, não recordava simplesmente, eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. A velha cidade santa dos judeus, Jerusalém, vivia horas febricitantes nessa manhã ensolarada e quente. Encontrei-me possuído de alegria satânica, indo e vindo pelas ruas regurgitantes de forasteiros, promovendo arruaças, soprando intrigas, derramando boatos inquietadores, incentivando desordens, pois estávamos no grande dia do Calvário, e sabia-se que um certo revolucionário, por nome Jesus de Nazaré, fora condenado à morte na cruz pelas autoridades de César, com mais 2 outros réus. Corri ao pretório, sabendo que dali sairia para o patíbulo o sentenciado de quem tantos judeus maldiziam. Eu era miserável, pobre e mau. Devia favores a muitos judeus de Jerusalém. Comia sobejos de suas mesas. Vestia-me dos trapos que me davam. Diante do pretório, portanto, ovacionei frenético a figura hirsuta e torpe de Barrabás, ao passo que a suprema tentativa de procônsul para livrar o carpinteiro nazareno pedia a execução deste em estertores de demônio enfurecido, pois aprazia-me assistir a tragédias, embebedar-me no sangue alheio, contemplar a desgraça ferindo indefesos inocentes, aos quais desprezava, considerando-os pusilânimes. E presenciar aquele delicado jovem tão belo quanto modesto, galgando pacientemente a encosta pedregosa sob a ardência inclemente do sol, madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos rudes soldados de Roma, contrariados ante o dever de se exporem à subida tão árdua em pleno calor do meio-dia, era espetáculo que me saberia bem a maldade do caráter e a que de qualquer forma não poderia deixar de assistir. Contudo, revendo-me nesse passado, a mesma consciência que guardara este acontecimento entrou a repudiá-lo, acusando-se violentamente.
como que suores de pavor e agonia empastaram-me a fronte, alucinada pelo remorso, e bradei enlouquecido, sentindo que meu grito ecoava por todos os recôncavos do meu ser, do meu espírito. Ó Jesus Nazareno, meu Salvador e meu Mestre, não fui eu, Senhor. Eu estava louco, Não me reconheço mais como inimigo teu. Perdão, Jesus, perdão. Pranto recaldante incendiou minha alma e recalcitrei, afastando a lembrança amargosa do pretérito. Mas vigilante bradou em seguida o catedrático ilustre, zeloso no progresso do seu pupilo. Avante, ó alma, criação divina, disse ele. Prossegue sem esmorecimento, que da leitura que ora fazes em ti mesma, será preciso que saias convertida ao serviço desse mestre que ontem apedrejaste. Eu não me poderia furtar ao impulso vibratório que me arrojava na sondagem desse passado remoto, porque ali estavam, com suas vontades conjugadas piedosamente em meu favor, Epaminondas e seus auxiliares. E prossegui então na recapitulação deprimente. Eis-me à frente do pretório em atitude hostil. Não houve insulto que minha palavra felina deixasse de verberar contra o Nazareno. Feroz na minha pertinácia, acompanhei-o na jornada dolorosa, gritando a pulpos e chalaças soeces. E confesso que só não o agredi a pedradas ou mesmo na força do meu braço assassino, por ser severo o policiamento em torno dele. É que eu me sentia inferior e mesquinho em toda a parte onde me levavam as aventuras. Nutria inveja e ódio a tudo que soubesse ou considerasse superior a mim. Feio, hirsuto, ignóbil, mutilado, pois faltava-me um braço, degenerado, ambicioso, de meu coração destilava o vírus da maldade. Eu maldizia e perseguia tudo o que reconhecesse belo e nobre, cônscio da minha impossibilidade de alcançá-lo. Integrando o cortejo extenso, entrei a desrespeitar com difamações vis e sarcasmos infames a sua mãe, sofredora e humilde, anjo condutor de ternuras inenarráveis para os homens degredados nos sofrimentos terrenos. Já então a mesma Maria, piedosa e consoladora, que agora me albergava maternalmente com solicitudes celestes. E depois, em subsequências sinistras e aterradoras, eis-me a continuar o abominável papel de algoz, denunciando cristãos ao sinédrio, perseguindo, espionando, flagelando quanto podia por minha conta própria, apedrejando Estevão, misturando-me à turba sanhuda do poviléu e Ignaro, atraiçoando os santos do Senhor pelo simples prazer de praticar o mal, pois não me assistiam nem mesmo os zelos que impelia a raça hebraica à suposição de que a defendia um patrimônio nacional, quando tentava exterminar os cristãos. Eu não era filho de Israel, viera de longe, incrédulo e aventureiro, da Gália distante, foragido de minha tribo, onde fora condenado à morte pelo duplo crime de traição à pátria e homicídio, tendo aportado na Judéia casualmente nos últimos meses do apostolado do Salvador. Fora-me, pois, concedida a oportunidade máxima de regeneração e eu a rejeitara, insurgindo-me contra a luz que brilhou no meio das trevas. Seguira, não obstante, o curso do tempo, arrastando-me a lutas constantes. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas, e durante o intervalo de uma existência a outra, aprazia-me permanecer nas inferiores camadas da animalidade. Convites reiterados para os trabalhos de regeneração
recebia eu em quaisquer planos a que me impelisse a sequência do existir, fosse na condição de homem ou na de espírito despido das vestes carnais, porquanto também nas regiões astrais inferiores ecoam as doçuras do Evangelho, e a figura sublime do crucificado é apontada como modelo generoso a imitar-se. Mas fazia-me surdo, enceguecido pela má vontade dos instintos, tal como sucede a tantos outros. Posso até asseverar que nem mesmo chegava a perceber com a devida clareza a diferença existente entre a encarnação e a estada no invisível, pois era o meu modo de ser sempre o mesmo, a animalidade. Hoje sei que a lei imanente do progresso, qual ímã sábio e irresistível, me impelia para novas possibilidades em corpos carnais, sob orientação de devotados obreiros do Senhor, fazendo-me renascer como homem, a fim de que os choques da expiação e as lutas incessantes inerentes às condições da vida na terra, os sofrimentos inevitáveis, oriundos do estado de imperfeição, tanto do planeta como da sua humanidade, me desenvolvessem lentamente as potências da alma embrutecida pela inferioridade. Na época que me reporto, no entanto, nada disso percebia. E tanto a existência humana como o interregno no além-túmulo se me afiguravam uma e a mesma coisa. Mas através dos séculos experimentei também grandes infortúnios. Criminoso e impenitente, atendo-me às práticas nefastas do mal, sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações, cujos efeitos em meu próprio estado se refletiam. Subia por vezes a alturas famosas da escala social terrena, fato esse que não implica a posse de virtudes, porque eram ilimitadas as ambições que me orientavam. Tais ambições, porém, vis e degradantes, levavam-me a quedas morais retumbantes, chafurdando-me cada vez mais no pântano dos deméritos e para minha consciência criando responsabilidades atordoadoras. Todavia, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. Tudo indica, na vida laboriosa e disciplinada do invisível, que os espíritos são registrados em falanges ou colônias. E sob seus auspícios é que se educam e evolvem sem se desagregarem de sua tutela, senão já quando completado o ciclo evolutivo normal. Isto é, uma vez adquiridos cabedais que lhes permitam transmutações operosas e úteis ao bem próprio e alheio. O certo é que nunca me desloquei das Galhas ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a se insinuar em minhas cogitações à força de percebê-la sussurrada aos meus ouvidos através da fieira do tempo, quer me encontrasse na terra sob formas humanas ou mergulhado nas penumbras espirituais próprias dos seres da minha inferior categoria. Aceitei-a calculada interesseiramente, entrando a procurar recursos para solucionar as pesadas adversidades que me perseguiam o destino através dos séculos, nessa doutrina cristã que, segundo afirmavam, tantos benefícios concedia àquele que à sua tutela se confiasse. O que eu não podia compreender, porém, absorto no meu mundo íntimo inferior, era o alto alcance moral e filosófico de tais conselhos ou convites, repetidos sempre em torno de mim, em quaisquer locais terrenos ou astrais a que a vida me levasse. E por isso esperava da grande doutrina apenas vantagens pessoais, poderes misteriosos ou supersticiosos que me levassem a conquistar a satisfação de mil caprichos e paixões.
Não obstante, em ouvindo referências àquele mestre nazareno, cujas virtudes eram modelo para a regeneração da humanidade, súbito mal-estar alucinava, tal sim como das repercussões vibrassem em meu íntimo, enquanto corrente hostil se estabelecia em minha consciência, que parecia temer investigações em torno do melindroso assunto. Era, portanto, concludente que se minha inteligência e meus conhecimentos intelectuais se robusteciam ao embate das lutas pela existência e dos infortúnios sob o impulso poderoso do esforço próprio, como até das ambições, o coração jazia inativo e enregelado, a alma embrutecida para as generosas manifestações do bem, da moral e da justiça. A primeira metade do século XVII surpreendeu-me em confusões deploráveis, na obscuridade de um cárcere terreno envolvido em trevas, não obstante minha qualidade de habitante do mundo invisível. Que odiosa série de feitos criminosos, porém, ocasionara tão amarga repressão para a dignidade de um espírito liberto das cadeias da carne? Que abomináveis razões haveria eu dado à lei de atração e afinidades para que meu estado mental e consciencial apenas se afinassem com as trevas de uma masmorra de prisão terrena, infecta e martirizante? Convém que te inteires do que fiz por aquele tempo, leitor.